Olá pessoal, eu sou a professora Daniela Orsi, da Escola de Negócios e Hospitalidade da FMU. Este ano nós tivemos um evento chamado Business Week e neste evento uma das oficinas preparadas por alguns alunos e uma professora em especial foi uma sala para tratar o assunto de codependência. E para falar sobre esse assunto, porque essa sala foi muito polêmica, essa oficina foi muito polêmica, nós convidamos a professora Érida Tavares. Tudo bom, professora? Tudo bem. E a nossa aluna Juliana Angélica, que é da turma de Gestão Comercial, que junto com o grupo eles desenvolveram toda essa atividade que foi muito importante para abordar o assunto, para inserir os alunos, porque isso é importante para os profissionais, para os jovens, para âmbito pessoal, familiar, não é? Tudo bem, Ju? Tudo. Então, para começar, né, primeiro situar, ambientalizar as pessoas em relação ao assunto, o que é a codependência, professora? Ok, codependência, ela é uma condição psicológica que surgiu nos Estados Unidos, mas era muito voltada à questão do alcoolismo. Então, quando você tinha alguém na sua família que era dependente químico ou era alcoólatra. Então, é uma condição psicológica que a pessoa é muito dependente de alguém que ela ama. Então, com isso, ela vai viver diversas situações por conta da outra pessoa, não por ela. E aí teve a ideia, por conta desse tema, vocês tiveram a ideia de montar a oficina. Como é que surgiu esse assunto na sala? Porque a professora Érida, gente, ela é economista. Né? E dentro da disciplina que trata temáticas transversais, surgiu o projeto de abordar esse assunto, como outros também. Como é que surgiu a ideia? Foi da turma, Juliana? Foi primeiramente da professora, onde ela nos convidou. E uma das atividades que mais foi forte foi a primeira técnica da bexiga, onde cada um esteve na sala pôs para fora o que fazia mal ou que se tornasse como codependência, tristeza, raiva ou alguma dependência. A partir daquele momento que estourava a bexiga, automaticamente a pessoa se renovava. E também um gesto também muito bonito na feira também foi o ato do abraço. Ali as pessoas que estavam tristes ou mesmo se viam naquela situação, pôde ter carinho e atenção, sendo que muitas vezes elas não têm dentro de casa ou até mesmo com os amigos e conhecidos também. Qual a importância, professora, desse assunto ser abordado em uma sala de aula? Nossa, é muito importante em todos os aspectos. Primeiro, quando eu olho para os jovens, os alunos ali, eu percebo que, conversando com eles, eu vi que diversas dificuldades que eles têm para entrar no mercado de trabalho é uma questão que pode estar associada à codependência. Então, foi daí que surgiu o tema. Que aí, quando você olha a taxa de desemprego no Brasil, se fala, opa, entre os jovens de 18 a 24 anos é 30%. Então, a cada 10 jovens, 3 estão desempregados. Ok, entrou na empresa, conseguiu se empregar. Qual é o maior fator de demissão entre os jovens? Básico, comportamento. Então, opa, de novo, comportamento. Aí você olha a pessoa insegura, a pessoa tem um padrão de controle excessivo, a pessoa às vezes tem uma baixa autoestima. E de onde vem esses comportamentos? Às vezes não é dela. Ela chega numa entrevista, ela não consegue falar seus pontos fortes. Porque tem uma baixa autoestima, não se conhece. E de onde talvez veio isso? A codependência, ela inicia a partir dos 4 anos. Então, a pessoa, uma criança que está num lar que é desarmonioso, tem uma dificuldade extrema de desenvolver algumas habilidades, de se autoconhecer. Então, ela não consegue se desenvolver de uma maneira ampla. O básico, autoconhecimento, autossegurança, porque você tem um lar, às vezes, é um alcoólatra, um dependente químico, ou é uma pessoa que se irrita muito fácil. Né? Agressiva. Que acaba fazendo com que aquela pessoa fique cada vez mais fechadinha no mundinho, porque tem medo até de... Ela aprende, ela cria isso como um mecanismo de defesa, então ela aprende a se adaptar àquele ambiente. Então, isso desde criança. Então, ela chega no mercado de trabalho, ela tem diversos aspectos na empresa, que é o quê? É um comportamento autodefensivo, que ela desenvolveu que não é dela. Então, quando a pessoa entende o que é a codependência, que ela pode até desenvolver isso por um namorado, por um marido, ou uma questão de pai e mãe, que foi desde criança que foi desenvolvido. Ou até de amigos, né? Até de amigos. Até de amigos. Tem vários estudos que mostram que um alcoólatra ou uma pessoa dependente químico afeta 9 pessoas diretamente, pode desenvolver codependência. Então, a pessoa não entende esse tema e isso afeta milhões de brasileiros. Com o alcoolismo, nós temos mais de 20 milhões de pessoas que têm essa doença. Então, você tem isso amplamente nas famílias. Isso é muito estimulado em jovens universitários. Muitos, até mesmo por questão de raiva,
não se dá bem com a harmonia que está ali dentro da sala de aula. E a gente teve até um fato também dentro da sala de aula, uma pessoa que teve um problema, né, na vida, e através disso, quando ela estava ali, alguém falava aquela palavra, era um repreendimento, ela não se soltava, e quando a professora fez o convite, foi onde ela teve a liberdade e a decisão de botar para fora aquilo que ela estava sentindo e matou. Então, uma das formas de se tratar em relação a isso seria pôr para fora, falar sobre? Sim, procurar apoio, né? A codependência, o grupo. A intenção realmente é a gente procurar entender qual é o problema, estudar ele e ajudar. E, acima de tudo, é uma palavra muito forte, empatia. A gente Empatia. não pode julgar, a gente tem que ajudar. Perfeito. Deixa eu pegar uma lista aqui que é bem interessante, que vem para o âmbito profissional, que é qual papel ele costuma desempenhar. Então, quando você olha, ele é muito permissivo. Então, ele está na empresa, está um ambiente péssimo na empresa, ele odeia aquele trabalho, mas ele aceita estar ali. Que ele está acostumado a estar num ambiente familiar ruim, então para ele, assim, é normal da vida você estar numa situação ruim que você não gosta. Então, isso daí também é uma falta de amor. Isso é um comportamento que acontece muito. Outro é salvador. Ele cria desculpa para o outro. Ah, essa pessoa não entregou um relatório porque, tadinha, essa pessoa está com um problema. Então, essa pessoa, o codependente, ele olha para os outros como sempre querendo salvar alguém, dá uma desculpa por aquela pessoa. Então, ele costuma fazer o quê? Ter mais responsabilidade. Ele assume função de outras pessoas. Também super natural. O outro comportamento é o de herói babá. A pessoa, ela quer ser um super-herói na empresa, então ele quer fazer tudo, ser o melhor, então ela assim, disputa muito na empresa com os outros, então não quer trabalhar em equipe, ele quer sempre ser o melhor, se destacar. Então, isso também é uma ideia de codependência, porque já que eu vivo numa família que não tem harmonia, eu tento fazer o quê? Ser o melhor, vou sair desse âmbito, dessa família, eu quero ser o melhor de todos. Então, é um comportamento que costuma acontecer. Outro é o queixoso. Ah, eu não entreguei, não fiz isso por culpa do outro. Então, a culpa da minha vida é o meu pai, a minha mãe, a minha família. A culpa é aquele funcionário, é fulano de tal. Então, sempre é culpando alguém. Acha um bode expiatório para os seus problemas. Então, todos os meus problemas, a culpa é do outro. E a última é o alienado, que ele vai se desligar da família, como se não tivesse nenhum problema, desliga da questão da empresa. A empresa está caindo o mundo na empresa, ele olha para tudo e fala assim, não é problema meu? Eu já fiz a minha parte, então ele também não trabalha em equipe. Então, são comportamentos que o profissional tem que não é dele, foi desenvolvido se ele estava numa questão familiar. Se não foi numa questão familiar, pode ser criado depois. Pode, quando você tem um relacionamento, então um namorado, pode ser até um amigo que faz você ter esses comportamentos e você desenvolve, porque você quer ajudar o outro e você não sabe como ajudar. Então, você quer controlar o outro, eu sei o que é melhor para você, você também não sabe fazer isso. E aí vai desenvolvendo todo esse mecanismo. Para tratar, tem psicólogo, tem terapia, mas só da pessoa ver e tentar ir atrás desse comportamento e falar assim, opa, eu estou tentando controlar. Se você prestar atenção no que ela falou, nas informações, você já começa a pensar, poxa, será que eu sou? Será que eu tenho, né? Eu tenho esse tipo de comportamento, né? E aí, como você se autoanalisando, já é o primeiro passo para você buscar o auxílio, a ajuda a mudar o comportamento, né? E força de vontade também. É só a pessoa querer. Eu não quero mais isso, eu quero ser feliz, eu não quero mais, fiquei triste porque o outro está triste, eu não quero mais, eu deixei de fazer isso por conta do outro, eu deixei de sair por conta do outro, eu sempre falo sim para o outro. Não. Primeiro eu penso primeiro em mim, eu faço o melhor para mim, para minha carreira, para minha vida. Então, pensar primeiro em você. Eu não dependo da minha família, eu não sou coitadinho, ok, tenho problemas na família, pode ser de alcoolismo, drogas, ou o que for, ou até alguém muito violento na sua família, mas isso daí não é um fator para você deixar de ser feliz e viver sua vida. Então, é uma questão de escolha. Eu escolhi ser feliz e agora são problemas que vão ficar à parte. Perfeito. Gostaria de agradecer a participação de vocês, acho que é um tema muito abrangente, né? Mas deu para a gente ter uma noção, principalmente para quem não conhecia sobre o assunto, do que é, como tratar, como melhorar, né, nessa questão, mudar seu comportamento e se libertar,
Se libertar. Se libertar. Era o tema lá, né? A Era muito mais aguinha. fácil. Na Business Week tinha uma garrafinha de água que era escrito liberte-se da codependência, porque é um amor que prende, né? Você ama tanto essa pessoa que você está presa, então todo o seu comportamento. Então é de se libertar mesmo. Você ama e liberta. Então, liberte-se. Obrigada, pessoal. Obrigada.